bem-vindos ao Portal de Luz. Agora, no início de outubro, nós comemoramos 217 anos do nascimento do professor francês Hippolyte Léon Denisard Rivail, que codificou no século XIX a doutrina espírita. Ele nos deixou não somente todo o conteúdo esclarecedor para que pudéssemos estudar e colocar em prática, mas também nos deixou o seu exemplo de dedicação, de comprometimento com a missão que ele deveria concretizar. E ele jamais se deixou abater pelo cansaço ou pelas dificuldades do caminho. Antes de falarmos sobre ele, nós vamos convidar todos vocês para ouvirmos juntos a mensagem psicografada por Chico Xavier. Se Jesus considerasse a si mesmo puro demais, a ponto de não tolerar o contato das fraquezas humanas, se acreditasse que tudo deve correr por conta de Deus, se nos admitisse irremediavelmente perdidos na rebeldia e na delinquência, se condicionasse o desempenho do seu apostolado ao apoio dos homens mais cultos, se aguardasse encosto dinheiroso e valimento político a fim de realizar a sua obra, ou se recuasse diante do sacrifício, de certo, não conheceríamos a luz do Evangelho que nos descerra caminho à emancipação espiritual. Se Allan Kardec superestimasse a elevada posição que lhe era devida na aristocracia da inteligência, colocando honras e títulos merecidos acima das próprias convicções, se permanecesse na expectativa da adesão de personalidades ilustres à mensagem de que se fazia portador, se esperasse cobertura financeira para atirar-se à tarefa, se avaliasse as suas dificuldades de educador com escasso tempo para esposar compromissos diferentes do magistério, ou se retrocedesse perante as calúnias e injúrias que lhe ençaram a estrada, não teríamos a codificação da doutrina espírita que complementa o Evangelho, integrando-nos na responsabilidade de viver. Refletindo em Jesus e Kardec, ficamos sem compreender a nossa inconsequência quando nos declaramos demasiadamente virtuosos, ocupados, instruídos, tímidos, incapazes ou desiludidos para atender às obrigações que nos cabem na doutrina espírita. E isso porque, se eles, o mestre e o apóstolo da renovação humana, passaram entre os homens, sofrendo dilacerações e exemplificando o bem, por amor à verdade, quando nós, consciências endividadas, fugimos de aprender e servir, em proveito próprio, indiscutivelmente estaremos sem perceber, sob a hipnose da obsessão oculta, carregando equilíbrio por fora e loucura por dentro. O estudioso e palestrante espírita Paulo Figueiredo escreveu para a Folha Espírita deste mês um artigo completo e rico em informações sobre a vida de Allan Kardec, baseando-se em manuscritos inéditos do codificador, aos quais ele, Paulo Figueiredo,
teve acesso e que contam a verdadeira história do início do Espiritismo. Segundo Paulo Figueiredo contou ao jornal, o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, que ficaria conhecido pelo pseudônimo de Allan Kardec, elaborou a ciência espírita escrevendo milhares de páginas, pesquisas, artigos publicados em revistas, em livros, nas suas publicações mensais, por mais de uma década. Mas o interessante é que quase nada se encontra sobre ele mesmo, sobre Allan Kardec, a sua vida particular, a sua esposa Amélie, a sua família, nada, nenhuma particularidade da sua história pessoal. Isso não quer dizer que o professor Rivail não considerasse importante esse registro, mas ele tinha a convicção que a sua dedicação, o seu comprometimento deveriam estar focados totalmente no trabalho a ser feito, a codificação da doutrina dos espíritos. E Paulo Figueiredo nos trouxe muitas informações para nós entendermos a nobreza do caráter de Kardec, a sua retidão, sem a qual, na verdade, não teria sido possível concluir um trabalho tão extenso e profundo. Nós lembramos que Allan Kardec já possuía 50 anos de vida quando ele começou então a ter contato com os fenômenos espíritas, ou seja, ele já havia tido uma carreira produtiva e de reconhecimento público como professor, como pedagogo. E lembramos também que ele desencarnou aos 64 anos, ou seja, portanto, em menos de 15 anos de trabalho intenso, ele codificou a doutrina espírita, vencendo dificuldades financeiras, problemas de toda a ordem, vencendo mesmo a incredulidade dos seus colegas e companheiros. Mas com uma forte determinação ele avançou com o trabalho e pôde deixar então o seu legado para a posteridade. O pesquisador Paulo Figueiredo nos conta que desde os tempos em que Allan Kardec era diretor de escola, ele tinha o hábito de guardar no seu escritório cartas, documentos impressos importantes, memórias, artigos relevantes. Esse arquivo precioso o acompanhou quando ele começou a pesquisar o Espiritismo e fundou a Sociedade Parisiense. E ele estava organizando esses arquivos quando infelizmente veio a desencarnar em 1869. No escritório estavam até mesmo milhares de cartas recebidas e cópias das que ele enviava nas correspondências que ele mantinha com centenas de grupos espíritas na França e no mundo. E após a sua morte, então, a viúva Amélie tomou o cuidado de guardar tudo muito bem. Mas, infelizmente, parte desses arquivos foram queimados após a morte de Amélie pelos responsáveis da Sociedade Anônima, a empresa que detinha os direitos sobre todo o legado de Allan Kardec. E esse arquivo ainda sofreu um outro susto. A estante do escritório onde estavam vários destes documentos foi roubada pelos nazistas que ocuparam a França na década de 1940. No entanto, um conteúdo que havia sido selecionado pelo próprio Rivail desse móvel do escritório foi preservado. Ele ficou na livraria Le Marie, longe do conhecimento dos invasores. Ao saber de tudo isso, um pesquisador brasileiro, Canuto Abreu, que dedicou a sua vida para restabelecer a verdadeira história do Espiritismo, foi ao encontro de Paul Le Marie na periferia de Paris. Ele, que não tinha mais ideia do que fazer com aquela preciosidade depois que morresse, quando se deparou com um espírita brasileiro obstinado, sério, percebeu que poderia confiar nele e lhe entregou todos esses documentos. Esses e outros lotes que compõem o acervo de Kardec já começaram a vir a público agora nos nossos tempos. E como nos diz Paulo Figueiredo, nós estamos agora vivenciando um divisor de águas quanto à história do Espiritismo, porque o século XX foi marcado por relatos sem muitas referências de fontes e até mesmo, em alguns casos, dados fantasiosos sobre Allan Kardec e o Espiritismo. Agora nós podemos dizer que estamos diante das fontes primárias, as cartas escritas por ele mesmo, desde quando era diretor de escola, até mesmo documentos póstumos guardados pela viúva. É a maior riqueza cultural já vista sobre a doutrina dos espíritos.
Dentre os conjuntos de documentos recuperados por Canuto Abreu, que estão sendo agora transcritos e traduzidos pouco a pouco por uma equipe do Centro de Documentação e Obras Raras da Fundação Espírita André Luiz, a FEAL, e também de mais acervos complementares, originários daquela estante do escritório de Allan Kardec, uma certa quantidade trata-se também de cartas pessoais, cartas trocadas entre Kardec e seus familiares, por exemplo. Através delas nós sabemos que Rivail e Amélie se amavam muito e buscavam sempre estar juntos e nutriam valores muito próximos um do outro. Nós vamos ver nesse acervo o quanto ele admirava e se inspirava na educação proposta pelo pedagogo suíço Pestalozzi, que pregava o afeto como a base da educação das crianças. Nós podemos também perceber que Amélie e Rivail dedicaram as suas vidas à educação com afinco e amor e cumpriram a missão de estabelecer uma nova ciência, aquela que um dia ainda irá servir de alavanca para a nossa revolução moral verdadeira no planeta, porque mostra para toda a humanidade um mundo espiritual e as leis que regem o universo. Eles deram um passo essencial para o despertar espiritual de todos nós, trazendo conhecimento libertador. Porque somente assim nós entenderemos pouco a pouco que o nosso futuro inevitável é evoluirmos, tornando a Terra um mundo feliz. Aqueles que quiserem ler o artigo completo de Paulo Figueiredo sobre Allan Kardec, sobre esses documentos, podem acessar no site do jornal www.folhaespírita.com.br. Agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos já.
Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Caibar Schutel. Localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz, através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor. Nós vamos agora ouvir a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa a Tua Alma. Queridos amigos, queridas amigas, aproveitando que ainda estamos no mês de outubro e no dia 12, além de homenagearmos a Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, comemoramos o Dia das Crianças. Hoje eu resolvi que nós refletiremos sobre do modo como estamos tratando as nossas crianças e adolescentes, numa abordagem diferente das demais que já fizemos sobre o mesmo tema aqui no programa. Quando lançamos o olhar para a história das civilizações, em especial ao mundo ocidental, a forma de tratar as crianças evoluiu muito. Em alguns de seus poemas, a grande poetisa Cora Coralina relata a própria infância nos idos de 1890, quando a criança era tratada em último plano no seio da família e até pela própria mãe, que na época mal dava conta dos inúmeros filhos que tinha. Relata ela em versos a dura realidade, vivida pelas crianças que não tinham direitos, eram reprimidas e quase nunca ouvida em suas dúvidas, seus medos. Elas não tinham ninguém que satisfizesse a sua curiosidade, tão comum nessa fase da vida do ser humano. Nos dias atuais, o Brasil, após a edição do Estatuto da Criança e do Adolescente, que completou 30 anos neste ano, vivenciamos e ainda estamos vivenciando uma grande reforma, uma grande mudança no modelo de tratar as crianças em nosso país. Sem muito nos aprofundarmos em questões legais e de direito, muito além do que assegura a legislação, muitos pais equivocados têm se confundido quando o tema é a exploração do trabalho infantil e estão deixando de ensinar e exigir de seus filhos atitudes colaborativas e de compromisso dentro do lar, perante o estudo, por exemplo. Tem afrouxado na orientação e na cobrança de resultados dos seus pequenos. Se esquecem que crianças não são bibelôs e tampouco príncipes e princesas de contos de fada. Sem distinção de classe social, cada qual, dentro das condições financeiras que lhes são próprias, preservam os rebentos de todo e qualquer tipo de colaboração doméstica, cedem ao menor queixume para não irem à escola, cedem aos seus caprichos quando não querem ir a algum lugar e compram para eles tudo o que eles pedem, às vezes fazendo sacrifícios gigantescos para isso. Quantos brinquedos são comprados na época de Natal e mesmo nos dias das crianças, para serem desprezados até mesmo no dia seguinte ou algumas horas mais tarde, pela criança que já está de olho no próximo lançamento do brinquedo? Bom, no livro Alvorada Cristã, psicografado por Chico Xavier, de autoria do espírito Néio Lúcio,
tem uma lição que conta mais ou menos o seguinte: um rei estava preocupadíssimo com o seu filho e já havia consultado vários médicos e curandeiros sem sucesso. O menino vivia enfastiado, sem ânimo, mal comia, estava definhando dia a dia. Um dia apareceu um velhinho perante o rei, propondo um novo tratamento para Julião. Esse era o nome do príncipe doentinho. Exigia apenas que o rei concordasse que ele tivesse plena autoridade sobre o garoto e o levasse até a sua casa por alguns dias. O rei consentiu e no dia seguinte, já na casa do bom velhinho, este pediu ao menino, que o ajudasse a arrancar as ervas daninhas de um tomateiro. O príncipe, aos gritos, disse que não poderia, estava fraco, mas o velhinho o convenceu a fazer o que ele pedia. Puseram-se os dois a trabalhar, limpando as plantas de toda a praga. Quando o sol ia alto, o bom velhinho convidou o menino para almoçar. E o garoto devorou a grande tigela de sopa e uma cesta de frutas. No dia seguinte, o velhinho chamou o menino cedo e pediu para ajudá-lo a levantar uma parede. Julião aprendeu a lidar com instrumentos e à tarde comeu ainda melhor. No fim de uma semana, dando continuidade ao programa de recuperação, o velhinho combinou que todos os dias Julião acordaria cedo, tomaria um banho frio, trabalharia na terra de manhã e após o almoço pegaria livros e cadernos e estudaria. E à noitinha, após o jantar, o príncipe poderia passear em companhia de outros jovens. Resultado? Ao final de 2 meses, Julião era devolvido aos braços paternos, rosado, robusto e feliz, disposto e cheio de vontade de ser útil e de fazer algo de bom. O rei, agradecido, quis pagar o velhinho sábio, mas ele recusou, dizendo que o maior salário de um homem reside na execução da vontade de Deus e recomendou: ensina a glória do serviço aos teus filhos e tutelados, e o teu reino será abençoado. Pensemos nisto e até o próximo encontro. Agora nós vamos ouvir o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos, sejam bem-vindos a mais um Momento Doutrinário. Convidamos a todos para refletirmos a respeito do emprego da fortuna. Vamos refletir sobre estas recomendações do Espírito Cheverus, dada em Bordeaux, na França, em 1861, conforme consta no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, item 16, diz o Espírito Cheverus: guardai bem isso em lembrança, vós, a quem o amor do ouro domina. Vós que venderíeis a alma para possuir tesouros, porque eles permitem-vos eleveis acima dos outros homens e vos proporcionam os gozos das paixões. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Se, pois, sentis vossa alma dominada pelas cobiças da carne, dai-vos pressa em alijar o jugo que vos oprime, porquanto Deus, justo e severo, vos dirá: que fizeste, ecônomo infiel, dos bens que te confiei? Esse poderoso móvel das boas obras exclusivamente o empregaste na tua satisfação pessoal. Qual então o melhor emprego que se pode dar à riqueza? Procurai nestas palavras: amai-vos
uns aos outros a solução do problema. Estas palavras guardam o segredo do bom emprego das riquezas. Aquele que se acha animado do amor do próximo tem aí toda traçada a sua linha de proceder. O emprego das riquezas que mais agrada a Deus é a caridade. Não nos referimos, é claro, a essa caridade fria e egoísta que consiste em espalhar ao seu derredor o supérfluo de uma existência dourada. Referimos-nos à caridade plena de amor que procura a desgraça e a ergue sem a humilhar. Rico, dá daquilo que te sobra, faze mais, dá um pouco do que te é necessário, pois o seu necessário ainda é supérfluo, mas dá com sabedoria. Não rejeiteis o pranto, com receio de que te engane, mas vá às origens do mal. Alivia primeiro, em seguida, informa-te e vê se o trabalho, os conselhos e a afeição não serão mais eficazes do que a tua esmola. Espalhe em torno de ti, como os socorros materiais, o amor de Deus, o amor do trabalho, o amor do próximo. Coloca tuas riquezas sobre uma base que nunca lhes faltará e que te trará grandes lucros, as boas obras. A riqueza da inteligência, deves utilizá-la como a do ouro. Espalhe em torno de ti os tesouros da instrução. Espalhe sobre teus irmãos os tesouros do teu amor e eles frutificarão. Agradecemos a todos pela companhia e desejamos muita saúde, paz, equilíbrio e amor no coração. Vamos refletir sobre o valor real da riqueza. Obrigado, irmãos, amigas e amigos, e até o próximo encontro. Fiquem com Deus. Estamos encerrando por aqui o programa de hoje. Acessem sempre o nosso canal no YouTube, é o Caibá Schutel, na playlist do programa Portal de Luz. Muito obrigada e até a semana que vem.